Qual competição começar com uma equipe totalmente nova? Tem alguma competição que eu posso participar sem gastar nada? Será que eu posso competir à distância? Essas são algumas perguntas que nesse vídeo eu vou te responder. Ficou interessado? Então se prepara. Editor, solta a vinheta. Fala competidor, meu nome é Eduardo Brisda e uma pergunta muito frequente que recebo de professores e alunos de robótica é qual competição eu recomendaria eles começarem a competir. E a verdade é que a resposta não é direta, ela depende de vários fatores e cada fator pode me levar a dizer um campeonato diferente. Então aqui eu vou dar várias situações e talvez você se identifique com alguma delas. Mas antes de eu te falar sobre cada uma dessas situações, se você busca participar de competições de robótica e se interessa por esse assunto, aproveita e já deixa o like nesse vídeo. É a partir do número de likes que eu consigo saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Então vai lá, clica no botão, não vai demorar nem 5 segundos, beleza? Ok, vamos agora para as situações. A primeira situação que é muito clássica acontecer é a seguinte: tenho pouco dinheiro para investir em kits. Qual competição eu devo participar? Eu digo que essa é uma situação clássica porque a robótica não é uma área barata de investir. Os kits são realmente bem caros e isso pode gerar um receio muito grande nas pessoas em começar a entrar nesse mundo da robótica e competições. Mas fica tranquilo, existem competições para esse caso. Minha primeira indicação é a Olimpíada Brasileira de Robótica. Essa é uma das maiores competições de robótica no Brasil atualmente e ela tem diversas categorias. Existem duas modalidades principais, a modalidade teórica e a modalidade prática. A modalidade teórica é como se fosse uma prova tipo aquelas Olimpíadas de Matemática, como o EMEP, Canguru e entre outras. A prova costuma abordar assuntos gerais. A segunda modalidade, e é essa que eu vou abordar mais, é a modalidade prática. Nela existem 3 categorias: a prática presencial, a prática simulação e a prática apresentação. A modalidade prática presencial, a equipe monta um robô com qualquer material ou kit de robótica para executar algumas missões de resgate de trajeto de maneira autônoma. E como a gente está falando de situações de equipes que não têm dinheiro para investir em kits, essa categoria não é a mais interessante. A segunda modalidade, chamada de prática simulação, a equipe programa um robô em um software chamado SBotics, que simula um robô. Esse robô se locomove por uma pista cheia de linhas, obstáculos para desviar e objetos para pegar e levar para um local. Essa categoria só precisa de um computador, prática e vontade de aprender. Por isso, essa é a primeira competição que eu recomendo para quem não tem dinheiro para kit de robótica. Se você tiver um computador, já está ótimo e já é possível participar. A terceira modalidade presencial é a apresentação. Ela contém várias subcategorias, como maker, inovação, trabalho em equipe, modelagem virtual, responsabilidade social e divulgação científica. Muitas dessas subcategorias, de uma certa forma, demandam que você já tenha kit de robótica ou tenha peças avulsas, como motores para montar um robô. Mas tem uma em específico, que é a modalidade virtual, que não precisa. Assim como a modalidade de simulação, ela só precisa de um computador para você montar o seu robô. O detalhe mais legal é que pode ser em qualquer plataforma virtual. Pode simular a construção de robôs de Lego, metal, madeira ou qualquer outro material. Inclusive, existem dezenas de sites e softwares de prototipagem virtual gratuitos. Alguns deles são o Lego Digital Designer, também conhecido como LDD, e o Studio 2.0. Essas duas plataformas têm vídeos e playlists aqui no canal. Então, assistindo os vídeos aqui do canal, você já pode começar a utilizar esses softwares para a competição. Uma outra competição que você pode participar sem ter kit de robótica é a RSM Virtual. Essa é uma competição criada por uma equipe de robótica e que, devido à pandemia, começou a criar competições alternativas e remotas. Existem 2 categorias que são muito interessantes. A primeira delas é o Sumo Mini Rádio Controlado. Você controla um robô de sumo de forma remota e o seu objetivo é derrubar o outro robô para fora da arena. Você controla o robô através de botões em um site da competição. A segunda categoria é o futebol rádio controlado. É uma competição que você participa com mais um colega e vocês dois controlam cada um robô. O objetivo é vocês conseguirem levar a bola para o gol do adversário e marcar o máximo de pontos. Literalmente uma partida de futebol, só que agora com robôs quadrados. Você controla da mesma forma que o Sumo Mini Rádio controlado, através de botões em um site da competição que você acessa do seu computador ou até mesmo celular. Então, resumindo, as competições para você que não tem muito dinheiro para investir em kit de robótica são as seguintes: Olimpíada Brasileira de Robótica, modalidade prática, simulação.
Olimpíada Brasileira de Robótica, modalidade prática, apresentação, categoria modelagem virtual. Terceira competição, RSM Virtual, categoria Sumo Mini Rádio Controlado. E a quarta competição, RSM Virtual, categoria Futebol Rádio Controlado. Beleza? Então agora vamos para a segunda situação muito comum entre professores e alunos, que é a seguinte. Meus alunos são muito pequenos e é complicado viajar com eles ainda. Tem algum torneio que consiga participar do colégio ou à distância? Essa situação acontece muito porque tem certas competições que têm diversas etapas e algumas são fora da cidade e até do estado em que a pessoa mora. Então isso dificulta a logística da escola e do professor para levar os alunos. Para começar, 4 competições que, se esse for seu caso, você pode competir, seria a Olimpíada Brasileira de Robótica, modalidade prática, apresentação, e aí você pode escolher qualquer uma das supercategorias. A segunda competição seria a Olimpíada Brasileira de Robótica, modalidade prática, simulação. A terceira seria a RSM Virtual, categoria Sumo Mini Rádio Controlado. E a quarta seria a RSM Virtual, categoria Futebol Rádio Controlado. E eu citei essas 4 competições porque você pode participar delas virtualmente. Então a logística é mais fácil e é possível participar do próprio colégio ou de casa. E ainda tem uma quinta competição que é a Coders League. Ela é organizada por uma empresa que criou uma plataforma virtual de robótica chamada Coders. Nessa plataforma você pode aprender a programar na V3, no Spike Prime, em linguagem em bloco, ou aprender a como programar os robôs em linguagens escritas, como Python. A plataforma é realmente muito boa, ela é paga, mas vale muito a pena. Pelo que soube, muitas escolas, principalmente lá fora, utilizam o Coders em sala de aula. Mas, para aprofundar e estimular ainda mais o aprendizado, o Coders criou uma liga de competições que vai desde o básico até o avançado. Nessa liga, os jovens participam de competições de robótica virtual utilizando a plataforma. Existem 3 ligas no total. Os nomes delas são Coders League Novice, Coders League Junior e Coders League Pro. O torneio Novice é feito para iniciantes em robótica e é recomendado para alunos de 9 a 12 anos. Já o torneio Júnior é feito para alunos intermediários em robótica com conhecimento prévio de um dos módulos do Coders chamado Cyber Robotics 101. A idade recomendada é de 9 a 15 anos. E o último torneio, que é o Pro, é feito para alunos avançados, com conhecimento prévio do módulo do Coders chamado Cyber Robotics 102. As idades recomendadas são de 12 a 18 anos. Até esse momento eu já citei 5 competições super legais e ainda tem muitas outras para citar. Mas antes de continuarmos, se você está gostando desse vídeo, eu conto com o seu like para que o canal cresça cada vez mais e que isso me permita trazer conteúdos cada vez melhores para você. Inclusive, muito em breve o cenário aqui do canal vai mudar e eu te garanto que vai ficar iradíssimo. E claro que tudo isso só é possível graças ao seu apoio com o seu like e também com a sua inscrição. Por isso, se ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva também. Bom, a terceira situação muito comum entre professores e alunos é a seguinte. Existe algum torneio que costuma ser mais fácil competir? E aí, antes de falar sobre as competições, é importante esclarecer o que seria isso de fácil. Existem certas competições que têm toda uma logística para participar, que demandam uma carga de trabalho maior, tanto dos professores quanto dos alunos, para se prepararem realmente. Isso, para quem está começando, pode acabar assustando. Então é disso que a pergunta se trata. E não vou estar falando se o torneio é fácil de ganhar ou não, até porque isso é subjetivo. Bom, esclarecido, vamos lá falar das competições. As 5 competições que eu falei anteriormente são ótimas para a situação, que para reforçar seriam quais? A Olimpíada Brasileira de Robótica, etapa simulação. A Olimpíada Brasileira de Robótica, etapa apresentação. RSM Virtual, categoria Futebol Rádio Controlado. RSM Virtual, categoria Sumo Mini Rádio Controlado. E a Coders League. Além disso, vale a pena citar a Olimpíada Brasileira de Robótica, modalidade prática presencial. Nela você já monta um robô, programa e vê ele funcionando fisicamente. E eu digo que ele é mais tranquilo de logística porque a avaliação é só o robô ali na pista. Não existem outras questões de avaliação. Então são menos processos para participar e ter que ficar de olho. E ele já seria um ótimo torneio de transição para outros mais completos em termos de conhecimento e transformação educacional. E ainda vou falar desses torneios, então fica tranquilo. Bom, a próxima situação é a seguinte. Qual é o torneio mais completo para competir? Bom, as competições de robótica podem abordar várias habilidades e conhecimentos. Existem algumas que abordam mais do que outros. Só que ao mesmo tempo, a carga de trabalho e preparação para esses torneios ficam cada vez maiores. Então acaba muitas vezes sendo uma troca. Não dá para participar de um torneio super profundo se não tiver estrutura e disposição para dar conta de tantas tarefas. E aí você vai ver tudo isso quando eu disser como funcionam essas competições. A primeira da lista é a FLL.
Nessa competição existem duas categorias principais, uma conhecida como Explore e a outra chamada de Challenge. Primeiro vamos falar da First Lego League Explore, FLL Explore. Essa categoria é feita para jovens de 6 a 10 anos. Todo ano a competição tem um tema central e o objetivo da equipe é desenvolver uma pesquisa científica para aquele tema e apresentar para os juízes. Para isso, a equipe desenvolve pequenos projetos e modelos para ajudar nessa apresentação. Um detalhe importante sobre as competições da First é que mesmo que sejam competições internacionais, o torneio tem etapas regionais e nacionais. No caso da First Lego League Explore, o projeto é desenvolvido pela empresa Ecosistema Educacional aqui no Brasil. Já a categoria First Lego League Challenge é feita para jovens de 9 a 15 anos. A competição é feita de 4 avaliações que são chamadas de design do robô, projeto de inovação, core values e desempenho do robô. O desempenho do robô avalia a performance do robô de Lego desenvolvido pela equipe para executar certas missões de maneira autônoma em um tapete em até no máximo 2 minutos e meio. Ou seja, é avaliada a pontuação do robô nesse tapete. As equipes que tiverem maior pontuação ficam nas primeiras colocações dessa avaliação. Em seguida, vem o design do robô. Nele, os jovens apresentam seu robô para os juízes e são avaliados no desenvolvimento teórico do robô, feito pela equipe. Nessa avaliação, são levadas em conta a construção, programação, estratégia do robô e o trabalho em equipe. A terceira avaliação é o projeto de inovação. As equipes devem desenvolver uma pesquisa científica de acordo com algum tema anual do torneio. E a equipe é avaliada em diversos critérios do projeto, como processo de pesquisa, compartilhamento, desenvolvimento do protótipo e entre outros. A última avaliação é o Core Values, que avalia o trabalho em equipe, cooperação, diversão, impacto, descoberta de novos conhecimentos e entre outras coisas. As melhores equipes são aquelas que conseguem ter um bom resultado nessas 4 avaliações. Além disso, o torneio tem premiações específicas para cada avaliação. Então, mesmo que você não consiga ser excelente em todas, se você for muito bem em uma, você tem chance de ganhar um prêmio. A segunda lista é o Torneio Brasil de Robótica, também conhecido como TBR. O TBR é um dos torneios mais versáteis por conta de ter categorias para todas as idades, como Baby, Kids, Middle, High, University e Master. A categoria Baby vai de 3 a 5 anos, a categoria Kids vai de 5 a 9 anos, a Middle vai de 9 a 15 anos e a High vai de 15 a 19 anos. E um detalhe importante é que a modalidade Kids e Middle são divididas em 2 faixas etárias, então dando assim os nomes de Kids 1, Kids 2, Middle 1 e Middle 2. De maneira geral, o torneio busca desenvolver o jovem e a criança. Para isso, a competição é desenvolvida através de métodos de avaliação. Esses métodos de avaliação são chamados de tecnologia e engenharia, mérito científico e organização e método. O conjunto dessas 3 avaliações gera o resultado das equipes na competição. Isso quer dizer que o papel da equipe é conseguir ser pelo menos intermediário em cada uma dessas avaliações. Então, primeiro eu vou te explicar as da categoria Baby e Kids 1. Essas duas têm como objetivo iniciar a criança e o jovem na metodologia científica, por meio de trabalhos de pesquisa que deve ser apresentado de maneira lúdica, com maquetes ou banners. Todo ano o torneio tem um tema específico e o objetivo da equipe é desenvolver um trabalho de acordo com aquele assunto e criar uma pesquisa científica para resolver algum problema relacionado ao tema. Eles devem apresentar essa pesquisa para os juízes e ser avaliados em diversos critérios, como projeto, engenharia e design, apresentação e trabalho em equipe. Agora falando sobre as categorias Kids 2, Middle 1, Middle 2 e High. Os 3 tópicos importantes que são considerados na avaliação são tecnologia e engenharia, mérito científico e organização e método. O mérito científico é o desenvolvimento de uma pesquisa científica. A organização e método é o trabalho em equipe do time e a tecnologia e engenharia é mais bem desenvolvida a partir da Kids 2. A partir da Kids 2, as equipes devem desenvolver um robô e uma programação com esse robô para executar missões em uma pista de maneira autônoma, que costuma ser entregas e recolhimentos de objetos na pista. E aí, na avaliação de tecnologia e engenharia, a equipe será avaliada tanto no desenvolvimento teórico do robô, como também na performance prática do robô. O torneio tem detalhes bem específicos de entrega de trabalho e desenvolvimento de relatórios, e seria meio complicado eu entrar nesses detalhes aqui no vídeo. Bom, a terceira competição é a First Tech Challenge, conhecido como FTC. Nesse torneio, a equipe desenvolve um robô de metal com kits específicos para executar missões de entrega numa pista. O robô terá momentos autônomos, como também momentos rádio controlados. A equipe será avaliada tanto no desempenho do robô, como também em aspectos teóricos de engenharia e design do robô. Os kits do FTC utilizam tecnologia Android e podem ser programados em Java ou blocos. O objetivo do FTC é o desenvolvimento dos jovens no universo STEAM, que significa ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática.
A quarta competição é o F1 Schools. É um torneio bem legal para você que curte velocidade e se interessa por carros e mecânica. Nesse torneio, as equipes devem desenvolver uma empresa para competir em uma pista de corrida em miniatura. Esse torneio é feito em parceria com a Fórmula 1. As tarefas dos integrantes da equipe são criar uma empresa e um protótipo de carro da Fórmula 1. Além disso, elas devem pensar em marketing, patrocínio, planos de negócio e mídias sociais. E essas são 4 competições de robótica que eu acho muito completas em termos de aprendizado, porque fazem com que os alunos tenham que desenvolver diversas habilidades, como oratória, pensamento lógico, planejamento, tanto financeiro quanto tarefas, e habilidades técnicas de engenharia, como construção e programação. E eu sou um grande incentivador para que você chegue a competir em alguma dessas competições por alguns motivos. O primeiro motivo é que são torneios super multidisciplinares, que permitem com que diferentes alunos possam competir e se desenvolver. Não são torneios unicamente para a galera que curte matemática e física. Tem espaço de aprendizado também para jovens que gostam mais de matérias de desenvolvimento humanas ou biológicas. Inclusive, muitos colegas na minha equipe de robótica seguiram profissões que saem da visão comum da robótica, que seria matemática, física e engenharia. O segundo motivo é que esse torneio desenvolve habilidades emocionais e de convivência pessoal, que é muito difícil de encontrar maneiras para desenvolvê-las assim na escola. E esses aprendizados fazem muita falta no futuro. Eu conheço vários colegas de faculdade e trabalho que são excelentes tecnicamente, mas têm certas dificuldades emocionais ou de comportamento. E as competições fazem com que os jovens trabalhem esse lado de uma maneira muito leve e prática. E o terceiro motivo é que os torneios desmistificam bastante a visão da robótica como uma área muito exata ou até muito masculina. Cada vez mais as competições estão tendo quantidades mais próximas, tanto de meninas quanto de meninos, e tendo cada vez mais jovens com gostos de aptidões diferentes, o que torna os torneios muito ricos de diversidade. E a nossa última situação, e essa eu deixei para o final, porque é uma das campeões entre as perguntas que eu recebo. Quais torneios são gratuitos para participar? Aqui eu citei diversos torneios, provavelmente foram uns 10 no total. Os que são gratuitos ou que não demandam muitos recursos são a Olimpíada Brasileira de Robótica e a RSM Virtual. Essas duas competições são gratuitas e qualquer categoria costuma ser fácil de participar. Mesmo a modalidade prática presencial da UBR não é tão trabalhosa, porque se você já tiver o skate de robótica, a mesa da competição em si você consegue elaborar com fitas ilusolantes pretas, lápis e uma mesa branca lisa. Então essas foram as situações mais comuns e as minhas respostas para a pergunta do vídeo, que foi por qual competição eu devo começar. Importante falar que existem diversas outras competições de robótica super legais e talvez algumas que até poderiam entrar para essa lista. Se você tem alguma indicação de competição e que eu não citei, deixe aqui um comentário. Esse é um desafio meu para você. Eu tenho certeza que eu devo ter esquecido de algo e por isso eu quero a sua participação para que esse vídeo se torne um conteúdo realmente muito completo. Então deixe aí o seu comentário. E para você que está interessado em ver mais conteúdos de robótica e competição, tem esse vídeo aqui que eu recebi um convite da RSM Virtual para testar a plataforma do futebol de robôs que comentei aqui no vídeo. Então se quiser ver como é a competição, clica nesse vídeo. Uma outra sugestão é essa aqui, que eu te mostro como começar a construir virtualmente no Studio 2.0. E pode ser uma das plataformas para você utilizar na OBR, modalidade de apresentação, categoria modelagem virtual. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.